Senhor Deus recompensará vocês segundo as vossas obras. Igreja, vamos colocar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Abra a Bíblia no livro do Apocalipse, no seu capítulo 2. Nós leremos do 1 ao de número 7. E hoje nós iniciaremos uma série de estudos falando sobre as 7 cartas que Jesus revela a que ele entregue às 7 igrejas da Ásia. E nós falaremos hoje sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. E nas próximas terças-feiras, ou seja, as próximas 6, a contar com essas 7, nós falaremos cada terça de uma igreja que estava ali na Ásia, onde Deus se revela a João na ilha de Patmos para que ele pudesse avisá-las acerca daquilo que Jesus queria avisá-los. Apocalipse 2, do 1 ao 7 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar, glorificando a Jesus. Nós conhecemos muito bem essas cartas enviadas. Eu tenho certeza que você em algum momento já leu, já meditou e até já escutou algumas ministrações acerca disso. Mas algumas coisas me chamam a atenção e eu quero transmitir a você. A primeira é que quando você traça as características dessas igrejas, você vai perceber que elas têm características muito parecidas com as igrejas atuais. Isso nos revela que os mesmos problemas que existiam na igreja lá nos primórdios ainda continuam existindo hoje. Ou seja, passou-se o tempo, as estações, as gerações, mas os problemas eles permaneceram. Então você vai ver que essa igreja é uma igreja que Jesus diz que eles deixaram o primeiro amor. E nós vamos ver que hoje muitos estão também deixando esse primeiro amor. A igreja, só para vocês terem um exemplo, a gente não quer adiantar o que vai ser falado nas próximas terças, mas o exemplo, a igreja de Pérgamo, ela tem uma característica de ser uma igreja casada com o mundo. Então nós vemos que hoje existem muitos que têm essa característica, está na igreja, mas ainda está casada com o mundo. Então nós vamos ver ao longo dessas terças-feiras que cada característica dessas igrejas, elas servem de cuidado e de alerta a nós hoje. Que nós não estamos imunes e que essas palavras de Cristo, elas ficaram somente reclusas, um exemplo, a igreja de Éfeso. Elas ficaram endereçadas a Éfeso, mas elas servem para nós hoje, atualmente. E isso vai nos ensinar que aquilo que as igrejas naquela época, elas acertavam, nós também temos que continuar acertando. Mas aquilo que Jesus chama a atenção, adverte, exorta, para que elas pudessem se consertar, nós também precisamos tomar para nós não repetirmos este mesmo erro.
Aquilo que é de erro na Bíblia Sagrada que nós encontramos, homens que erraram, mulheres que erraram, a história, o povo de Israel que errou, esses erros eles são para nós pedagógicos, para nós não errarmos. A gente não pode pegar um erro de uma pessoa na Bíblia e trazer para nós, usando como subterfúgio para nós errarmos, ou usando como base, pauta para nós errarmos. Não, nós temos que pegar esses erros e precisamos aprender que esses erros Deus não se agradou e continua não se agradando para que a gente não os repita. Então é muito importante você, neste momento de introdução da mensagem, também desses próximos 7 terças-feiras que nós falaremos, que você vai ver nessas igrejas que elas tiveram erros e elas tiveram acertos. E os erros nós precisamos pegar para nós não imitá-los, e se nós agora neste momento estivermos imitando, para que a gente possa ser corrigido. Por isso que hoje é um culto de ensino. Culto de ensino é para aqueles que sabem que precisam ser corrigidos e melhorados. Aqueles que acham que não precisam ser corrigidos, eles não vêm ao culto de ensino, porque eles já têm a percepção de que eles já alcançaram a estatura completa de Cristo. Mas nós não, que aqui estamos, nós temos a convicção de que nós precisamos melhorar um pouquinho mais, que nós ainda precisamos sermos aperfeiçoados um pouquinho mais, que nós ainda temos falhas, e essas falhas, muitas vezes nos afasta de Deus, nos afasta dos propósitos de Deus, e para que nós possamos agradar a Deus e estarmos no centro do propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa melhorar. Então nós vamos ver que Jesus ele inicia, como em todas as cartas, se apresentando ao anjo da igreja. Ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Você nota isso? Que a primeira pessoa que Jesus ele fala é para o anjo. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o pastor da igreja. E isso é muito importante nós frisarmos e darmos uma relevância acerca deste assunto. Porque hoje os pastores, cada vez mais, eles são desprezados, menosprezados e mal falados. Se você olhar na internet, o que mais se fala mal é de pastor. Ah, pastor, mas tem muito escândalo. Evidentemente que o escândalo é o que mais se evidencia. Mas os acertos daqueles que andam corretamente, esse não é evidenciado e não é falado. Mas eu tenho certeza que a maioria está debaixo da direção, da orientação de Deus. Mas esses que acabam, de certa forma, escandalizando a obra do Senhor, e ai daquele que vem o escândalo, nós sabemos muito bem que cada um de nós iremos ter o acerto de contas no que diz respeito às obras que nós fazemos, seja elas boas ou más. Nós precisamos compreender que ainda existem aqueles que de fato têm o chamado de Deus. E o pastor que tem o chamado de Deus, ele sempre vai fazer a sua função com excelência. E nós vamos perceber que João aqui, ele está escrevendo a igreja de Éfeso, sendo direcionado, orientado por Jesus Cristo. E a primeira pessoa que ele fala na igreja é justamente com os pastores. Tem uma expressão aí fora que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Mas na Bíblia nós não vemos aqui Jesus se identificando e falando diretamente, a princípio, com a igreja. Jesus primeiro ele fala com o anjo da igreja. É por isso que você que está à frente lá da igreja, você tem a autoridade de Deus, porque Deus primeiro ele vai entregar a você para que você transmita a igreja. Meus irmãos, por mais que vivemos um tempo onde muito se prega contra a hierarquia, nós vamos aprender debaixo da hierarquia, da autoridade espiritual, que Deus ele não mudou o seu método. Assim como ele levantou no Antigo Testamento líderes para estarem à frente do povo, assim como no Novo Testamento ele levanta líderes para estar
pastoreando o povo, nós cremos que ainda hoje Deus continua trabalhando da mesma forma. Esse método não envelhece e esse método ele é imutável, pois é um princípio de Deus. Deus primeiro comunica ao pastor para que o pastor possa comunicar à igreja. E esse trabalho pastoral não é fácil, né, irmãos? Coisa difícil é ser pastor. A gente acha que às vezes o pastor ele só é evidenciado a sua função nesse momento aqui, ó, de microfone na mão, de pregar, de dirigir culto, de estar em cima do púlpito, mas não sabe o que está por trás de tudo isso, o que já foi feito no dia, o que já foi feito na semana, o que já foi feito no mês, as preocupações, as atenções, os conselhos, os momentos de reunião, de gabinete que são necessários. Ser pastor não é fácil, meus irmãos. Por isso, valorize lá o pastor da congregação, valorize lá o seu pastor setorial, valorize o seu pastor presidente, porque não é fácil. Mas é uma vocação. Deus, ele chama aqueles que têm o chamado, aqueles que têm a vocação para esse importante negócio. É interessante nós notarmos que a função pastoral, ela tem aspectos que eles precisam ser evidenciados para que haja funcionalidade na igreja do Senhor. Note só o que diz, se puder o Data Show nos acompanhar, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, os versículos 11 ao 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Qual é a função do pastor? O que o pastor tem como objetivo? O objetivo pastoral é querer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pode adiante, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, porque o dirigente e o pastor ele tem essa função de produzir unidade, da fé ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pode ir para o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha o tanto de coisa que o pastor tem que produzir na igreja. Não é fácil, irmãos. O pastor ele tem que produzir unidade, ele tem que produzir o crescimento da igreja espiritual, ele tem que fazer com que a igreja seja aperfeiçoada, ele tem que trazer o resultado que é fazer com que a igreja alcance a medida da estatura completa de Cristo. Ele precisa fazer com que a igreja deixe de ser pessoas inconstantes, levado por roda de vento de doutrina. E como que se faz isso? É pelo ensino da palavra. A palavra ministrada e bem ensinada vai fazer com que a igreja ela não abra os seus ouvidos para heresias e para ventos de doutrinas que são passageiras, porque os ventos de doutrinas eles são temporários, mas a Bíblia não. A palavra de Deus ela permanece o mesmo. A doutrina de Cristo é a mesma. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ele precisa produzir a verdade em amor no meio da igreja, para que a igreja cresça. O pastor não quer que os irmãos permaneçam da mesma forma que chegaram, não. O prazer do pastor é ver o irmão chegando triste e ficando aqui e estando alegre, é ver o irmão caído chegando aqui e estar em pé, permanecendo em pé, é ver a pessoa chegando na igreja sem frutificar e estando na igreja agora frutificando para o reino de Deus. O pastor tem todos esses objetivos de trazer o amor no meio da igreja, no seio da igreja, para que haja crescimento, gerando dentro do corpo de Cristo. O pastor tem a função de fazer os ajustes, todo o corpo
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Que coisa difícil ser pastor, hein? Jesus amado. Se você olhar todos os contras, existe o prós, mas se você olhar todos os contras, muitos de vocês, de nós, talvez não iríamos querer ser pastores. Eu já fiz em momentos jovens que estavam em algumas palestras, alguns eventos realizados com os jovens, eu já fiz uma pergunta: quantos aqui querem ser pregadores? Aí levantam uma boa quantidade de pessoas. Aí quando você fala, quantos aqui querem ser membros apenas de banco? A maioria, todos levantam. Mas quantos aqui querem ser pastores? Levanta ali 2 ou 3. Isso é preocupante, porque o que será da igreja no futuro, se não tivermos pastores? Por isso que hoje as pessoas, e a estratégia de Satanás, meus irmãos, e eu percebo que Satanás tem enganado muito crente, porque esses crentes não estão atentos. Eu vejo cada crente compartilhando situações contra pastores. É a estratégia de Satanás, é descredibilizar o pastor, para que justamente não tenhamos pastores no futuro, porque se não tivermos pastores no futuro, não teremos mais igreja. Estratégia de Satanás, mas graças a Deus que você está aqui, e você que aqui está, valoriza o pastor, você entende que o pastor é o chamado de Deus, é uma vocação que Deus dá, você entende e compreende que igreja, ela precisa do anjo, precisa de pastor, para que Deus ele entregue ao pastor aquilo que a igreja precisa. 1 Timóteo 5,17, ainda falando sobre pastor, olha o que diz: os presbíteros, naquela função dos presbíteros, eles estavam e são mencionados como presbítero, e você que é presbítero, em nome de Jesus, glorifique a Deus porque você é presbítero. Tem presbítero que tem vergonha da sua função ministerial, né? Você é presbítero, glória a Deus por isso, você não é menos do que um pastor, do que um evangelista. Não, presbítero já é uma função de muita responsabilidade, e que você tem que ter muita devoção a este cargo eclesiástico que Deus te deu e te comissionou. Os presbíteros que governem bem, olha o que diz: sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros são os pastores, que governem bem. Então, tem muito pastor que requer honra da igreja, mas não faz a sua função, e não desempenha bem a sua função. É muito claro o texto: os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque, meus irmãos, o ensino da palavra que o seu pastor lá, ele traz na congregação, ele se dedica na oração, no esboço, porque às vezes é meia hora, 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora, quando está muito inspirado, 1 hora aqui. Mas e o que aconteceu antes desse momento da ministração? Você não sabe. O preço que foi pago, a leitura que foi feita, o tempo que se levou para construir o esboço de ensino da palavra de Deus, aquilo que ele enfrentou para poder, e às vezes o emocional dele tem várias situações que acontecem, porque às vezes a gente acha que o pastor ele vive só daquilo. Existem várias situações, existe o trabalho pessoal, existe a família, existe a esposa, existe os filhos, existe os problemas da igreja propriamente, existe os problemas do ministério, existe a parte administrativa, existe a parte espiritual, e são variados de situações que vai tentar tirar e desestabilizar o emocional do pastor. Sabia que você, assim como você sofre, os pastores sofrem? Você sabia que assim como você passa dificuldade, os pastores também passam dificuldade? A diferença é que quando você está passando por alguma situação, você fala assim: hoje eu não vou para a igreja. O pastor, mesmo passando por alguma situação, ele não tem nem a opção. Ele precisa ir para a igreja, ele precisa ir lá, dirigir o culto com alegria, porque a gente não vem aqui para poder esboçar a nossa emoção, a gente vem aqui para poder expressar a nossa adoração e incentivar a igreja a também adorar com alegria.
A gente precisa ministrar a palavra porque a gente entende que existem vidas que precisam ouvir uma mensagem de encorajamento, de consolo e de edificação. Por isso, todas as vezes, você, pastor, que estiver fazendo uso do microfone, dê o seu melhor para Deus e também para a igreja do Senhor que está sob os seus cuidados. E nós precisamos dar honra àqueles que merecem a honra. É o que diz a palavra de Deus, ainda falando sobre pastor, Hebreus 13:17. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque o que eles fazem? Velam pela sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha a responsabilidade que você tem, pastor. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então nós temos que fazer com alegria e não gemendo. Por isso que nós precisamos, pastores, muitas vezes não podemos ser reativos da maneira que somos tratados. Nós precisamos sempre fazer com alegria. Ah, pastor, mas fulano olhou feio para mim. Não interessa, você vai continuar glorificando a Deus. Se ele tiver alguma coisa contra você, vá lá, o aborde e resolva o que tem que ser resolvido. Mas o que você não pode perder é a sua função pastoral. Ah, mas eu não vou com a cara de ciclano. Não, você é pastor, você tem que ir com a cara de todo mundo, querendo você ou não. Você precisa olhar todos como almas. Você vai dar conta dessas almas. Vai chegar o momento da prestação de contas, porque eles velam por a sua alma como aqueles que hão de dar contas dela. Vai chegar o momento da prestação de contas e como você está agindo para com as almas que estão sob a sua responsabilidade. Ah, mas é trabalhoso, pastor, mas você também um dia foi. Ah, mas é complicado, você também um dia foi complicado. Por isso, olhe para essa pessoa, não por causa do trejeito, da personalidade, da genética, por causa da formação, por causa do jeito que fala, do jeito que se porta. Não, olhe para ela como almas que precisam ser cuidadas, como aquela ovelha que está desgarrada, e você vai ter que deixar as 99 e priorizar ela para trazê-la de volta para o aprisco. Entenda isso. Às vezes essa não necessariamente está lá fora. Às vezes essa uma que está longe, distante, ela está aqui dentro. Ela não está lá fora. Você vai ter que dar mais atenção neste momento para ela do que as outras 99, porque ela está necessitando. E você, pastor, vai ter que prestar conta dessas almas que estão sob a sua responsabilidade. Difícil ser pastor, né, irmãos? Quantos aqui querem ser pastores? Mas é o método de Deus. Ele fala primeiro para o... Ele fala primeiro para o... Ele fala primeiro para quem, igreja? Pastor. Pastor, mas eu ouvi a vida toda que a voz do povo é a voz de Deus, mas na Bíblia nós não aprendemos isso. Nós entendemos que a voz do líder é a voz de Deus. Imagine lá se o povo de Israel que se levantou ali e levantou um bezerro de adoração a Deus. Imagine se a voz do povo fosse a voz de Deus. Mas Deus, ele falava com quem? Com o povo? Moisés, o líder. Deus falava com ele face a face, para que ele pudesse trazer a mensagem ao povo. E quando o povo quis andar sozinho, ele sempre... Toda vez que o povo quis andar segundo os seus preceitos e as suas vontades, eles erraram e eles viraram as costas para Deus. Mas nós entendemos que Deus continua levantando o anjo da igreja, o pastor da igreja, para que ele possa transmitir a mensagem para a igreja do Senhor. E a Bíblia diz ainda no verso 1, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Se você voltar um pouquinho no versículo 1, no capítulo 1, versículo 20, Jesus ele vai revelar
quem são as estrelas? Ele diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, quando ele fala, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ele está falando: pastor, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja fácil, mesmo que seja árduo, mesmo que seja espinhoso, mesmo que você encontre dificuldade, mesmo que as pessoas elas não te dão crédito, mesmo que as dificuldades da função pastoral sejam grandes, ele está dizendo: você está nas minhas mãos, você está na destra da minha mão. É por isso que você continua, é porque você está na mão de Deus. Se você estivesse na mão do homem, você já tinha parado, estacionado, desistido, retrocedido, você já tinha abandonado. Mas quando você tem essa compreensão da revelação que Deus dá a João, que os pastores estão na sua mão, olha que coisa maravilhosa. Você está nas mãos de Deus, na destra, né? Você está na mão de Deus. Você está na mão. O que é estar na mão de Deus, pastor? É você estar guardado, você está protegido, você está na dependência exclusiva de Deus. Pastor que é pastor, ele anda unicamente na dependência de Deus. Se você andar na dependência dos homens, você não vai conseguir concluir. Se você andar conforme a sua intelectualidade, a sua força física, você não vai conseguir concluir. Não, mas eu sou muito bom, pastor. Se você achar isso, você não vai conseguir concluir o seu ministério. Mas, pastor, eu tenho uma habilidade em lidar com as pessoas. Se você não estiver na dependência de Deus, essa habilidade uma hora vai falhar e as coisas vão se descontrolar. Mas quando você está nas mãos de Deus, você consegue ter êxito, você consegue fazer com excelência e você consegue alcançar o objetivo para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque se for conforme a nossa própria força, a glória fica para o homem. Mas quando nós estamos na mão de Deus, a glória unicamente é para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, pastor, fique dependente de Deus em nome de Jesus. O pastor, ele é beneficiado, ele está na destra, nas mãos ou na mão de Deus. Mas a igreja também é, porque a bênção que está sob a liderança também está sobre as ovelhas. Não precisa ficar achando, não, pastor, parece que ele é muito abençoado, eu queria ser abençoado como ele é. Ah, o pastor, ele é muito isso, eu também queria. Esse sentimento, irmão, de comparação, uma das coisas mais infelizes que o ser humano tem é comparar-se com o outro. Ah, queria ser assim, ou queria ter o que ele tem. Irmãos, isso é uma besteira muito grande. Seja satisfeito com aquilo que você tem. Às vezes nós queremos coisas que não é para nós e que não pertencem a nós, e a gente acaba ficando frustrado, entristecido, chateado, perplexos, e a gente fica desanimado. Mas quando nós somos satisfeitos com aquilo que nós temos, porque às vezes, meus irmãos, eu tenho algo que me satisfaz muito, e esse algo talvez não vá satisfazer você. Você pode pensar assim, ah, mas eu queria ter. Aí quando você tem, você pensa, nossa, eu não queria. Na verdade eu queria, mas isso não me serviu, eu não vejo mais graça nisso. Mas na mão daquele que Deus quer que tenha, vai ser o que é necessário, o que vai satisfazer aquela pessoa. Por isso que às vezes a gente está tão almejando outras coisas que a gente se esquece de agradecer por aquilo que nós já temos. E a bênção que Deus tem sobre o líder, Ele também tem sobre a igreja do Senhor. Assim como o pastor está na destra de Deus, a igreja também desfruta da dependência e da presença de Deus. Ele diz assim: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha como este Deus ele é completo. Nós já lemos que os castiçais representam quem? A igreja do Senhor. Assim como o pastor tem a presença de Deus, a igreja também tem a presença do Senhor. Isso não fica somente como no Antigo Testamento para o sacerdote, isso não fica somente para os líderes pontuais levantados no Antigo Testamento, mas agora na Nova Aliança é diferente. O líder tem Deus, mas a igreja também tem a presença de Deus. O líder ele é templo do Espírito Santo, mas a igreja também é templo do Espírito Santo. O líder está à destra de Deus, mas também a igreja tem um que passeia. Olha que coisa maravilhosa, ele anda no meio da igreja. Em nome de Jesus, glorifique ao Senhor, porque ele já está andando no nosso meio. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. E ele está passeando em nosso meio nesta noite. Coisa maravilhosa é sabermos disso. Correndo, eu sei as tuas obras, porque Ele é o medidor de obras, não nós. Nós não somos certeiros nas medições de obras. Nós temos alguns irmãos que trabalham com obras e sabem melhor do que eu, de que conforme as obras serem feitas, elas vão recebendo os seus valores. O exemplo, se vai ter uma concretagem de 1 quilômetro, e não faz 1 quilômetro, faz 900 metros, um exemplo, ele só vai receber, não é isso, Rodrigo? Dos 900 metros feitos. É medição, vai ser feita uma medição e ele vai receber. E a Bíblia diz que Jesus ele é certeiro nessa medição. O ser humano às vezes vai passar ali 901, 902 ali e vai acabar errando. Ele nunca vai ser certeiro nessa medição, mas com Jesus é diferente. Jesus ele diz: eu sei as tuas obras. É por isso que nós não fomos chamados para medir obras alheias. Ah, mas fulano faz melhor, ciclano canta melhor, fulano prega melhor, ciclano dirige melhor a igreja, pastoreia melhor. E a gente fica nessas comparações que não nos traz crescimento, mas só traz divisão. E aí nós vamos perceber que somente Jesus Cristo, de fato, é quem sabe as nossas obras. Fique em paz, Deus sabe as tuas obras. Deus sabe aquilo que você faz no escondido. Deus sabe aquilo que você faz no oculto. Deus reconhece o seu trabalho. Mas pastor, não reconhecem o que eu faço. Mas Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras, mas a oportunidade que me é dada é pouco. Mas Jesus sabe: eu sei as tuas obras, mas eu estou no anonimato lá, sozinho fazendo a obra, mas Ele sabe as tuas obras, e naquele grande dia Ele julgará as obras feitas pelas suas mãos. Ele continua dizendo: eu sei as tuas obras e o seu trabalho e a sua paciência. Por quê? A igreja de Éfeso, ela podia ter deixado o primeiro amor, mas ela não deixou de fazer a obra. Jesus não está julgando e exortando a igreja de Éfeso pela falta de trabalho. Ele está exortando a igreja de Éfeso pela forma que eles faziam esse trabalho. É diferente. A igreja de Éfeso, Jesus disse: vocês têm trabalho, vocês têm perseverança, ou seja, paciência, vocês não suportam os maus, vocês colocam à prova aqueles que são falsos, mentirosos, aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são, e vocês conseguem diagnosticar muito bem que esses são falsos, são mentirosos. Olha que igreja abençoada, meus irmãos. Uma igreja que tinha trabalho, ou seja, tinha dinâmica. Uma igreja que tinha paciência, perseverança. Uma igreja que tinha o poder de não suportar os maus, porque os maus, eles vão sempre trazer maldades para o seio da igreja. Isso não é positivo. Maldade não pode
prevalecer, e sim o fruto do Espírito, bondade. É isso que nós precisamos exalar. E nós vamos perceber que Jesus ele está frisando que havia trabalho, havia paciência, havia todas essas qualidades. No versículo de número 3, ele ainda ratifica isso, dizendo: vocês sofreram e vocês ainda permaneceram pacientes. Olha que coisa maravilhosa, e que igreja abençoada é essa, que trabalhava, que tinha dinâmica, uma igreja que tinha discernimento de compreender quem eram os verdadeiros, quem eram os falsos, uma igreja que não deixava os maus prevalecerem, mas eles de alguma forma, eles conseguiam corrigir isso e não deixar os maus prevalecerem. Uma igreja que tinha paciência, perseverança, que era longânima, uma igreja que trabalhava pelo nome de Jesus. E olha que coisa maravilhosa, essa igreja não se cansava. Quantas qualidades desta igreja que nós podemos trazer para nós. Por isso que eu falei na introdução, isso você precisa ficar muito atento nesse estudo. Essas coisas boas a gente precisa trazer para nós cada vez mais, colocar mais em prática, colocar mais para que haja funcionalidade da igreja, para que haja crescimento para a igreja. Isso tudo a gente precisa trazer, mais trabalho, mais dinâmica, mais perseverança. A gente precisa discernir aqueles que estão para ajudar, aqueles que estão para atrapalhar, aqueles que estão para ajudar, aqueles que estão para contribuir e aqueles que não estão para contribuir. Nós precisamos fazer esse diagnóstico, e é Deus quem dá a direção e o direcionamento e o discernimento para a gente poder enxergar quem são esses. E a igreja de Éfeso, ela tinha tudo isso. Só que chega um momento, irmãos, que é o versículo 4, que é o ponto central dessa característica da igreja. Ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: agora, vocês permaneçam nesses três: a fé, a esperança e o amor. Aí ele conclui dizendo: mas o maior destes é o amor. Ele está falando de uma igreja contendeira, uma igreja que tinha divisões, uma igreja que tinha muitos grupos que estavam, ao invés de produzir unidade, estavam produzindo divisões, distanciamento e falta de amor. Aí por isso que ele frisa: o maior destes é o amor. Dentro desse contexto de 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos entender então que aquilo que eles faziam, eles estavam fazendo só por aparência. Ou eles estavam fazendo somente por causa da legalidade ou por causa daquele funcionamento que às vezes a gente acaba se pegando ou acabamos nos pegando a fazer. Você já viu aquela expressão que quando a gente liga no piloto automático, sabe? Acorda de manhã, faz aquela oração forçada, antes de tomar café faz aquela oração rápida, que é mais rápida do que um piscar de olhos, né? Do que a volta de Jesus, de como vai ser a volta de Jesus. A gente acaba depois de comendo, a gente vai lá, se troca, a gente vai tomar banho, a gente vai, entra no carro, depois faz isso, faz aquilo, faz nosso trabalho pessoal, almoça, depois vai, faz trabalho, termina, conclui o trabalho profissional, depois vai, volta para casa, se troca, depois vai para a igreja, depois termina a igreja, vai, volta para casa, vai, dorme, no dia seguinte começa tudo de novo. E a gente vai fazendo, e quando a gente percebe, a gente está fazendo de qualquer jeito, e a gente está fazendo só por fazer. A igreja tinha todos os requisitos para ser uma igreja que Jesus não iria apresentar uma queixa. Mas ele apresenta uma queixa, e uma queixa primordial. Eles haviam perdido aquilo que Paulo frisa dizendo que é o maior: o amor. E nós vamos ver que Paulo, nesse mesmo capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre a suprema excelência do amor. Ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu fale em línguas estranhas, que eu fale em mistério, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine, ou seja, você é oco.
faço barulho, mas o barulho que eu faço não produz frutos, o barulho que eu faço não passa desse forro que está sobre a nossa cabeça. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, se eu pregasse, que eu fosse aquele que revela e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse o conhecimento e a fé de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tivesse o amor, eu nada seria. Eu pareço que produzo, eu pareço que dou resultado, eu pareço que dou frutos, eu pareço que ganho as almas, mas faço tudo isso sem amor. Assim a revelação de Deus para Paulo é como se não fosse nada. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, que eu fizesse boa ação, que eu fizesse o social, que eu ajudasse as pessoas, mas ele diz, mas se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. É muito sério isso, igreja. Qual é a forma, a intenção daquilo que eu faço? Não vou fazer porque senão eu vou tributar glória e honra ao homem. Eu não vou fazer porque se eu for e eu fizer, eu vou fazer para poder de alguma forma beneficiar o meu líder. Não, não, não. Você vai fazer porque você precisa primeiro agradar a Deus, e você precisa fazer com que as almas que estão ao seu redor sejam impactadas, e você precisa fazer com amor, porque se você não fizer com amor, você vai ser como apenas um sino de metal que soa. E assim também, se você não fizer com amor, você vai ser como nada, diz a palavra de Deus. E se você não fizer com amor, nada disso, diz Deus, me aproveitaria. Porque ele diz, o amor é sofredor, ele é benigno. Se tudo que você faz está contra isso, reveja hoje, em nome de Jesus. O amor é sofredor. Tem gente que acha que só tem que amar quando está indo tudo bem. Quando está na crista da onda, eu amo. Isso serve para casamento também, né? Para amizades. Está indo tudo bem, eu amo. Agora inverteu, eu desamo. Se está tudo bem, eu amo. Não, mas Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, na verdade, o amor é sofredor. É benigno. Não, eu amo, mas vive fazendo mal para o outro. Não, o amor não é maligno. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Você não pode querer tirar aquilo que é do outro, não. Você não pode cobiçar, você não pode querer ter aquilo que o outro tem, não. O amor não é invejoso. Você precisa, de fato, expressar o seu amor contente com aquilo que você tem, e mais ainda contente com aquilo que o seu próximo tem. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofra, mas continue o amor vivo no seu coração. Tudo crê, continue crendo, amando. Tudo espera, continue com esperança, aguardando, amando. O amor, ele tudo suporta. O amor nunca falha. Então a igreja de Éfeso, ela tinha muitas qualidades, mas ela havia perdido o que era essencial. E evidentemente que não dá para a gente falar palavra por palavra aqui, mas você pode ter de maneira abrangente, um entendimento, o que faltava nessa igreja. É o que Paulo está dizendo no capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Isso tudo faltava na forma como eles colocavam em prática o seu trabalho. Paulo ainda diz aos Colossenses que o amor, ele diz assim, revesti-vos do amor, porque ele é o vínculo da perfeição. Ou seja,
Existiam aqueles que trabalhavam também, mas faziam de qualquer forma, relaxadamente. Eu faço porque tem que cumprir tabela. Não, não. O amor, quando se tem, é feito com perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Então, quando eu faço com amor, eu faço com excelência. Eu dou o meu melhor. Se for para cantar, eu vou ensaiar e vou dar o meu melhor. Se for para tocar, eu vou dar o meu melhor. Se for para pregar, eu vou pregar e entregar o meu melhor. Se for para fazer a obra de Deus, eu vou fazer o meu melhor. É para dirigir igreja, então eu vou fazer com excelência. É para liderar um departamento, vou liderar com excelência. O amor é o vínculo da perfeição. E Jesus está chamando a atenção da igreja. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Mas esse Deus, ele é maravilhoso, porque ele sempre vai nos dar uma nova chance. E ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse amor não é que nunca existiu. Esse amor existiu. Só que ele só existiu nos primórdios, no início. A atenção que ele chama é essa: vocês deixaram o primeiro amor. Agora ele dá a oportunidade de nós reavaliarmos. Eu preguei sobre isso domingo, na ceia do Senhor. De nós examinarmos a nós mesmos e olharmos onde nós caímos. E para nós arrependermos. Esse arrependimento não é converter, mas é arrepender. Não é só mudar de rota, é mudar de mente. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso primeiro observar, analisar onde foi que eu caí. Depois de observar, de avaliar, eu preciso agora me arrepender, ter uma metanoia, uma mudança de mente, para que eu volte a praticar as primeiras obras, como era no meu primeiro amor. Quantos têm esse sentimento de que um dia eu já fiz melhor do que eu estou fazendo hoje? Quantos têm esse sentimento de que o jeito que eu faço hoje eu ainda faço, mas eu poderia fazer melhor, como um dia já fiz? Quantos de nós talvez não temos esse sentimento? Se na obra de Deus nós acharmos que estamos fazendo o suficiente, nós somos considerados servos infiéis. Mas se nós entendermos que aquilo que nós estamos fazendo ainda é pouco daquilo que eu ainda posso fazer, mas pastor, já fiz muito no passado, mas Deus te convida hoje a continuar fazendo aquilo que você fez no passado, ou a você fazer ainda maior do que você fez um dia que Deus te deu de oportunidade. É tempo de nós levantarmos da onde nós caímos. É tempo de nós nos arrependermos daquilo que fizemos de errado, que deixamos esse primeiro amor, que deixamos de fazer essas primeiras obras, para voltar a praticá-las, porque ainda há oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus te dá hoje. Me ajuda a pregar. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim, ó: aproveite a oportunidade que Deus te dá hoje. É hoje. Hoje é o momento de você se levantar da onde você caiu. Hoje é o momento de você se arrepender do que você fez. Hoje é o momento de você praticar as primeiras obras, porque brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais oportunidade. Me ajuda a pregar de novo. Diga a ele: você falou primeiro que hoje ainda Deus te dá a oportunidade, agora você vai falar assim para ele: vai chegar o momento em que essa oportunidade vai cessar. Então agarre hoje em nome de Jesus, glorificando a Deus, porque ainda você tem a oportunidade para fazer e praticar as primeiras obras. Tens, porém, isso que aborreces as obras dos nicolaítas. Não vai dar tempo de falar sobre isso, mas eram aqueles que levantavam falsos ensinos,
que Jesus diz: eu também aborreço esses. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha como Deus, Ele permanece com os seus métodos. E já ouvi alguns pregarem que a queixa de Jesus era só com anjo, fazendo com que a responsabilidade seja só do anjo da igreja. Mas como Jesus é maravilhoso, Ele pega e puxa a orelha do anjo, mas puxa a orelha também da igreja. Porque Ele termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz ao anjo, é isso? O Espírito diz às igrejas. Deus comunica a Deus comunica ao anjo, para que o anjo comunique à igreja. Então é a igreja de Éfeso que passava por este momento, mas o mesmo Deus da igreja de Éfeso é o Deus dessa igreja, e nesta noite está falando conosco. Quantos acreditam que Deus está falando conosco? Se coloque de pé em nome de Jesus. Com muito temor e com muito tremor eu falo isso. Nós precisamos entender que os dias são maus, são difíceis, mas o primeiro amor, ele deve permanecer em nossos corações. Nós não podemos perder este primeiro amor. Nós não podemos. Mas pastor, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Esse texto não é base para a gente deixar o nosso amor esfriar. Esse texto é alerta para a gente não estar nessa condição. Tem gente que fala assim: hoje está difícil, é cumprimento da palavra, no último dia, a gente já está vivendo esses últimos dias, o amor vai esfriar, não tem o que fazer. Não, tem sim. Você é a chama de Deus para manter essa chama também acesa dos irmãos que estão perdendo esse primeiro amor. Você é o fogaréu, você é a faísca que vai fazer com que essa chama reacenda em nome de Jesus, para que a gente viva um verdadeiro avivamento nesses últimos dias. Você é aquele que o Espírito Santo vai se movimentar para que esse fogo ele pegue e esse fogo alcance aqueles que estão perdendo esse primeiro amor. Você é aquele que vai vencer, e tem promessa para quem vencer. Ele finaliza dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Em nome de Jesus, eu preciso que você vença. Eu preciso que você vença. Você vai vencer em nome de Jesus. Vai vencer aquilo que tem tirado este primeiro amor do seu coração. Você vai vencer aquilo que tem tirado a sua esperança. Você vai vencer aquilo que tem tirado a paz de Deus do seu coração. Você vai vencer aquilo que tem te dado desânimo, tristeza. Você vai vencer aquilo que você perdeu ao longo do tempo, porque hoje é momento de nós reavaliarmos, para nós voltarmos a fazer como nós fazíamos nos primórdios. É momento de nós, como eu disse no domingo, recalcular a rota, pois nós precisamos novamente estar no trilho de Deus, no trilho de Jeová, para nós mantermos as primeiras obras. Não perca as primeiras obras em nome de Jesus. Não perca, não perca. Mas pastor, tudo conspira contra. Mas você não vai perder em nome de Jesus. Mas as coisas não me deixam, as pessoas não me deixam, mas você não vai perder o primeiro amor. Você vai sair desta noite impactado pela palavra de Deus, entendendo que você não deve perder este primeiro amor. A dificuldade está grande, mas você não vai perder o primeiro amor. A luta está grande, mas você não vai perder o primeiro amor. A falta de dinheiro está batendo na porta, mas você não vai perder o primeiro amor. A porta de emprego se fechou, mas você não vai perder o primeiro amor. Mas fulano que eu tinha como referência me escandalizou a obra. Mas você não vai perder o primeiro amor, que tem de gente que perdeu o primeiro amor, porque o líder foi, de alguma maneira,
antiético e se perdeu. E muitos que estão desviados hoje, se você fizer uma pesquisa, a maioria é porque colocaram a sua fé e apoiaram a sua fé em líderes. Mas nós não estamos na mão do líder, nós estamos na mão de Deus. E é Deus que você vai sempre poder contar. E é Ele quem vai reacender essa chama que está se apagando. Ele está aqui nesta noite para reacender esta chama. Você não vai abandonar a fé, você não vai abandonar as primeiras práticas, você vai continuar as praticando em nome de Jesus. Não tem nada que pode fazer você se separar da presença de Deus, como Paulo diz aos Romanos: não tem nudez, não tem perigo, não tem espada, não tem anjo, não tem potestade, não tem principado, não tem nenhuma outra criatura, não tem tempo, não tem morte, não tem vida, não tem altura, não tem profundidade, nada vai fazer você se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche os teus olhos e ore com